Mesmo diante de milhões de anos de evolução e de incontáveis espécies terem andado por esse planeta, apenas uma conseguiu dominar todo o globo, criando sistemas sociais complexos, onde cada pedaço da sociedade se sustenta e se torna uma engrenagem de uma grande máquina. Apenas uma espécie criou tantos objetos, ferramentas, conceitos, ciências e o que eu pessoalmente acho mais fascinante, centenas de formas diferentes de entender os seus próprios pensamentos e sentimentos naturalmente complexos. E tudo isso não foi possível por sermos a espécie mais rápida, ou mais forte, ou a maior, mas pela evolução de um órgão tão fascinante e tão importante chamado cérebro. Essa foi a melhor ferramenta que a humanidade já usou e a melhor ferramenta que você pode usar. E nesse vídeo eu quero te ajudar compartilhando a minha visão e experiência a usar o seu cérebro de uma forma simples, mas que pode mudar a sua vida. Quando paramos para tentar entender o nosso cérebro, entramos em uma viagem e uma jornada para dar uma olhada nas nossas próprias ações, sentimentos e pensamentos. O cérebro é uma complexa rede eletroquímica, composto por células chamadas neurônios que transmitem toda a informação entre eles. Estimam-se que existam mais de 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro, com cada um fazendo de 1.000 a 10.000 conexões com outros neurônios, criando um número incalculável de conexões, possibilidades de ações, raciocínio e diversas atividades que seu cérebro exerce no seu dia a dia. Nesse exato momento, a cada palavra que eu falo, ocorre um gigantesco processo na sua mente para processar todas as informações, todas as palavras, resgatar a memória de quando você aprendeu o significado delas e associar com tudo o que está acontecendo. O cérebro é a maior máquina que existe nesse planeta. Mas apesar de toda essa complexidade, o cérebro ainda tem algumas funções bem primitivas, como as emoções e os sentimentos. E você, sabe a diferença entre emoção e sentimento? Emoções são tomadas de ação, protocolos que o seu cérebro exerce e que mudam diversas áreas do seu corpo para se adequar a uma situação específica, como um momento de perigo, onde você fica alerta e eufórico, ou quando você se lembra de uma memória triste e você também fica triste. Elas servem para garantir a nossa sobrevivência e acontecem de forma inconsciente, em frações de segundos. Mas a partir do momento em que você tem ciência de que está triste, feliz, com medo ou quaisquer seja a sua emoção, isso se torna um sentimento. É interessante pensar em como as emoções agem no nosso corpo e em todas as mudanças que elas podem causar. Estando em uma situação de perigo, não tem como segurar a emoção de medo nas pequenas frações de segundos em que ela ocorrer. Você vai sentir o frio na barriga e todos os outros fatores. As emoções nos controlam e nos dão comportamentos específicos, e muitas vezes a nossa mente pode nos enganar. Mas há como você controlar esses comportamentos, tendo ciência de tudo o que está acontecendo na sua mente. E é aí que entramos no tema principal desse vídeo, em como resolver os seus problemas hackeando a sua consciência. Imaginemos que você está jogando Minecraft no modo sobrevivência e está construindo uma casa. Porém, o seu modo de visão está em primeira pessoa e você enxerga apenas as coisas que estão no campo de visão dos seus olhos. Você não consegue ver tudo o que está acontecendo à sua volta e muito menos o projeto como um todo. Mas, se você mudar o seu modo de visão para a terceira pessoa, você consegue ver tudo o que está acontecendo ao seu redor, consegue ver uma parte bem maior de sua casa, consegue ver as árvores e blocos ao seu lado. Você tem uma visão muito mais ampla do que se você estivesse em primeira pessoa. Imagine essa casa como seu cérebro, e tudo que está dentro dela são reações eletroquímicas, seus neurônios recebendo hormônios e produzindo emoções. Imagine o modo de primeira pessoa como quando você não tem ciência de como funciona a sua mente, e apenas se deixa levar pelas emoções e todos os processos neurais. Muitas vezes você vai ser enganado por falsas situações de perigo, por exemplo. Estando em terceira pessoa, você consegue ver, perceber e ter ciência de como a sua mente está trabalhando diante daquela situação. Você pode desligar o alarme fisiológico do seu falso perigo e se acalmar, por exemplo. Você domina o seu cérebro. Quer um exemplo na prática? Imagine que você está indo para uma entrevista de emprego. Você está um pouco nervoso, mas segue caminhando para sua entrevista. Porém, do nada, você sente mais do que nervosismo. Você sente um medo,
uma insegurança, como se vozes na sua cabeça te dissessem para desistir de ir nessa entrevista. Você não vai conseguir mesmo? É melhor ir para casa. Mas, nesse momento, você se lembra de quando alguma pessoa te disse coisas ruins, como algum professor que te disse que você não queria ser nada na vida, que você era incapaz? Fazendo uma análise em terceira pessoa, você observa que está sentindo uma emoção, uma reação pelo estímulo do medo, um alerta de perigo, um falso alerta de perigo. Isso te despertou memórias para te induzir a não ir nessa entrevista, a passar uma humilhação e ficar seguro em casa, sobreviver. Tendo consciência de todo esse processo, você agora pode hackear sua consciência, a controlar, dizer, por exemplo, não vou perder essa oportunidade por causa de reações eletroquímicas e primitivas do meu cérebro. Isso é algo que talvez não funcione para todos. Exige um certo nível de treinamento e autoconhecimento, já que cada pessoa tem uma consciência diferente, traumas diferentes e uma forma diferente do cérebro agir e trabalhar. Mas eu quis compartilhar essa minha mini teoria, no qual eu carinhosamente apelidei de consciência em terceira pessoa.